Olá, irmãos. Vamos falar aqui, né? A continuação do ensino descanso. Agora vai ser a parte 2. A gente vai precisar muito de uma referência para entender o espiritual dentro da eternidade. Vamos ver se aqui vai pegar ângulo de foco, né? Mas aqui, deixa eu ver aqui. Eu não sei se tá aparecendo aí para você. Para mim aqui tá aparecendo invertido, mas aí eu acho que, ó, aqui a gente tem uma ilustração da Lua, aqui a Lua, né? Eu coloquei aqui a Terra geralmente vista do espaço, ela é azul. Fiz uma ilustração aqui, então a Terra é essa círculo azul. O Sol, ela tem uma referência de cor, né? O amarelo. Esse aqui, então, é uma simbologia do Sol. Então, nós temos esses astros aqui, né? Que Deus criou pela sua palavra. O Sol, né? A Terra e a Lua. A gente vai precisar muito dessas referências para entender dentro do espiritual. A gente vai estar lendo agora olha o meu rascunho aqui. Vamos ler aqui no Salmo 95. Eu já tinha selecionado aqui e o vento já bagunçou um pouco. Tá, então na palavra de Deus, né? Vamos ler aqui o Salmo 95, o versículo 11. E diz assim: Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Tá? Agora nós vamos ler outro versículo da palavra de Deus que está no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Hebreus 3, não, Hebreus 4, né, do versículo 3 ao 5. Tá. Hebreus 4, versículo 3 diz assim: Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Muito gratificante, né? A palavra de Deus. Na parte descanso desse ensino, deixa eu tirar o óculos, ela necessariamente ela está atrelado à palavra cansado, né? Não existe a palavra descanso sem a palavra cansado. A palavra que vai surgir primeiramente dentro dessas duas palavras é o cansado. Sem haver canseira, não tem, né, o aflorar da segunda palavra, que é descanso. E quando o homem ele perde o fornecimento dos
cuidados de Deus dentro do Jardim do Éden. Então, ele, por causa do pecado, entra para o ser humano a canseira, o lavrar a terra, o homem ter que tirar os seus alimentos do suor do seu trabalho. E a mulher que não ia ter dores de parto dentro do Jardim do Éden, ela passa a ter dores no parto. E quando você vê ali a escravidão do povo de Deus, a descendência de Abraão, né, que é feita escravo dentro do Egito, então essa palavra escravidão, ela vem no sentido de oprimir, né? De oprimir. Debaixo do sol, todo ser humano que escraviza outro ser humano, ele pode julgar-se com um julgamento pessoal, particular dele, que ele é livre, que ele tem uma boa vida. Tipo o Faraó, que escravizava o povo de Deus dentro do Egito, o Faraó podia tirar uma conclusão debaixo do sol, dentro do seu palácio, que ele era livre. E ele tinha a melhor moradia em se tratando em comparação aos demais humanos, né, do seu país, da sua própria gente. Claro, comparando ao povo estrangeiro que ele escravizava, né, os hebreus dentro do Egito. Então o Faraó, ele julgava-se livre, e todo aquele debaixo do sol que faz o seu semelhante escravo, ele tem nele uma cegueira espiritual. Ele carrega sobre ele um cárcere, sobre ele um cativeiro espiritual. Então o Faraó, apesar de ele empenhar tudo para a carne, agradar a carne, e ele julgava ser livre, ele não era livre no sentido espiritual. No sentido espiritual, o Faraó era escravo de Lúcifer. Lúcifer, ele quer passar esse mesmo sentimento, esse mesmo teor, esse mesmo valor que ele passava para Faraó, ele quer passar, quer manter a todos os seres humanos de ficar escravo. A escravidão, ela ocorre não só no sentido biológico, não só no sentido físico, de dominar a vontade de ir e vir sobre o seu semelhante, sobre um ser humano, sobre o outro ser humano. A escravidão, ela pode ocorrer nesse sentido físico, biológico, aonde o que escraviza, ele vai tirar proveito do seu semelhante para si próprio, e tudo atrelado à vida, a boa qualidade de vida debaixo do sol. Vida, não a verdadeira vida, a vida terrena, a vida biológica, a vida no pó, na terra, né? O que é escravizado no sentido biológico, escravizado pelo seu semelhante,
por outro ser humano, ele pode tá vivendo sobre duas situações. Uma situação de escravo, do seu semelhante, de outro ser humano. Então, ele é escravo. No sentido biológico, o que escraviza, ele não é escravo no sentido biológico de ninguém, mas ele escraviza o seu semelhante. E esse ser humano que é escravizado, né, pelo seu semelhante, ele pode ser livre dentro do sentido espiritual. Ele pode estar com seu direito garantido dentro da eternidade. Por quê? Porque creu em Cristo. Então, Cristo é a verdadeira liberdade. Conheceis a verdade e a verdade vos, o quê? Libertará. E a intenção do maligno, se ele pudesse manter sempre, em qualquer comunidade, em qualquer vilarejo, entre todas as pessoas, né, uma parte dela escravizando outras pessoas no sentido biológico, para o diabo seria de bom grado, né? Porque aquele ser humano que escraviza o seu semelhante no sentido biológico, ele já é escravo, né? Enquanto assim agir, enquanto assim defender essa ideia de manter o seu semelhante escravo, oprimido, essa liderança, esse governo que escraviza, que era o caso ali do faraó do Egito, ele está nas mãos de Lúcifer. Lúcifer é o verdadeiro engenheiro, projetor, de amante de escravitura, né? Manter o ser humano como escravo. Então, quando ele não consegue manter todos no regime de Faraó, no sentido biológico, ele escraviza, ele quer manter todos escravizados no sentido espiritual. E quando o ser humano ele intentou com o coração mau do seu coração, quando ocorreu o primeiro caso de um ser humano escravizar o seu semelhante, ocorreu no sentido de vida debaixo do sol, de manutenção para uma boa qualidade de vida, desobedecendo o Criador, que é Deus, que é o lavrar a terra. Então, Faraó, enquanto ele mantinha o seu semelhante, outros seres humanos, como seu escravo, o próprio Faraó não precisava ele lavrar a terra, ele suar, né, para adquirir alimentos para manter a sua vida biológica, não só manter a sua vida biológica, mas mantê-la com qualidade, né? Então, provavelmente, o faraó, se naquela época eles faziam uso já de mármore, eu não sei se tinha tecnologia naqueles tempos, né? Porque o mármore, na atualidade, ele é usado para fazer uma boa moradia, né? Os ricos usam muito mármore nas suas casas,
né, nos seus banheiros, dá uma qualidade muito de conforto, de limpeza, de luxo, né? Então, o que escraviza, ele tem em projeto, né, em meta, ter uma boa qualidade de vida. Mas se nós for pensar o que é ter uma boa qualidade de vida, investir de maneira muito esperta, de maneira muito inteligente, a ponto de eu ter uma boa qualidade de vida, escravizando o meu semelhante, né? Então Jesus disse assim, na palavra dele, né? Que aquele que quiser viver e esta vida debaixo do sol, essa vida biológica, investir nela, colocar esta vida biológica em prioridade da espiritual, Jesus falou, perdê-la-á. Então, aquele que priorizar, né, o investimento na vida biológica, que é o conforto para a carne, então ele perdê-la-á a verdadeira vida. E quando nós pensamos, levamos o entendimento para dentro da eternidade, a gente necessariamente a gente vai acabar comparando qual a subsistência de vida ofertada, garantida, qual o cenário dentro da eternidade que um salvo vai usufruir. O que está entrelaçado como cenário, como provimento de Deus, de vida dentro da eternidade, comparando a vida biológica debaixo do sol aqui na terra, com o homem caído no pecado, que perdeu o direito dos cuidados de Deus que tinha ainda nessa massa, ainda nesse corpo, nesse projeto, primeiro, porque Deus tem um projeto que é o segundo Adão, o novo Adão. Esse é um projeto maravilhoso, aonde a gente ainda vai ter um corpo, né? Acredito que vai ser um corpo que dá para tocar, palpável, mas de uma outra composição química, aonde para os que creem em Cristo de todo o seu coração, né? Colocar Deus em prioridade, então esse vai ser adotado como filho, né? Abba, Pai, e nós somos adotados como filho. Então, dentro da eternidade, vai ter um preparo, um arranjo de Deus para manter a vida do que foi salvo do cativeiro, que nós nascemos dentro do cativeiro, nascemos escravo, nascemos prisioneiro no sentido espiritual de Lúcifer. Conheceis a verdade e a verdade o quê? Vos libertará. Então, todos nós nascemos escravos. E aquele que crê em Cristo de todo o seu coração e coloca a vida espiritual em prioridade da vida biológica, investe, né, no reino do céu, em prioridade, como diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, o quê? Vos serão, o quê? Acrescentada. Então, para esses que vivem
um projeto de vida debaixo do sol, não priorizando a carne que é consumidora de pecado, esse que busca a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, então esse, dentro da eternidade, ele vai ter vida. E para ter vida é preciso alimento, é preciso um ambiente para manter a vida. Então, dentro do Jardim do Éden, Deus, ele preparou um ambiente ali propício ao ser humano, Adão e Eva, ter uma boa qualidade de vida, aonde antes de entrar o pecado, antes de o diabo tirar o direito do homem, seu administrador do Jardim do Éden, deste mundo, então o homem, ele estava diretamente sobre os cuidados de Deus, não que hoje não esteja, mas hoje ele está manchado, derrubado do seu primeiro posto, do seu colocar de Deus, que colocou o homem, Adão e Eva, dentro do Jardim do Éden, com direitos que o homem perdeu. Quais os direitos de vida, de subsistência de vida, que Adão e Eva tinham dentro do Jardim do Éden, que eles perderam? Que era o prover o alimento diário, qualidade de vida que o ser humano perdeu. E precisou ele mesmo ir atrás, lavrar a terra, né? Ir atrás também, não só dos alimentos, mas também de vestimenta, de roupa para cobrir a nudez. Dentro do Jardim do Éden, como não havia malícia, não havia entrado o pecado, aparentemente que diz ao entendimento, Adão e Eva não usava uma vestimenta física como roupa, né, para cobrir o corpo. A temperatura era fornecida por Deus na temperatura que mais se agradava Adão e Eva, de maneira não sofrer pelo frio, precisar de uma coberta, precisar de uma blusa, precisar de algo para aquecer. Não. Deus controlava a temperatura num ponto que o ser humano se sentia sempre agradável, sempre confortável. Não sentia nem frio, nem calor, né? Para precisar de um ventilador, para precisar de um ar-condicionado, para climatizar a sala, para não sofrer ali um desgaste do seu quadro de saúde, porque muito calor pode gerar o quê? Uma desidratação. Uma desidratação, ela ocorre perda de água no corpo. Perda de água. A água simboliza vida. É uma simbologia de Cristo, né? Então, no quesito arranjo comparado dentro do Jardim do Éden para a situação que nós estamos vivendo na atualidade, nos dias de hoje, e comparado àquela que a gente vai herdar
dentro da eternidade, vai ser necessário para alguns que têm distorção no entendimento espiritual, e essa distorção ela é feita de projeto intencional de Lúcifer para manter muitas pessoas escravo dentro do sentido espiritual, que é os recursos que muitos seres humanos se usa de apoio, busca conforto espiritual em religião. E nenhuma religião tem algum gerente ou capataz de Deus para distribuir alimento, para distribuir cuidados de Deus na altura que Deus quer te cuidar, quer te pegar no colo, quer curar tuas feridas. Jesus, ele quer ser o seu bom pastor, mas através da estratégia do maligno, ele coloca embaraço, neblina no entendimento espiritual, para que mantenha você apenas com o nome de Cristo na boca, mesmo que você tenha um título para o seu vizinho, um título de crente. Muitos evangélicos conta para o seu vizinho católico, conta para o pai de santo, que tem um terreiro, né? Que recebe os guias, que são espíritos, que são demônios, né? Incorpora Zé Pilintra, Pombagira, espírito de Pombagira, que é esses mãe de santo, pai de santo, que é uma religião também. Aí tem essas religiões que usam o nome de Cristo diariamente, mais declaradamente, até com o título "Eu sou cristão". Mas o conteúdo de Jesus não está instalado na valia, no coração e mente de muitos seres humanos que têm o título de cristão, que têm o título de servo de Deus, que têm o título de crente. Então, como que quando eu como um alimento, quando você toma café de manhã e você ingere uma fruta, né? Ou você come um pão mexido com ovos mexidos, né? Quando você bebe uma água de manhã, é alimento. Quando você almoça, é alimento. Quando você janta à noite, ou não janta, come uma fruta, é alimento. Todo alimento é para manter a vida. E esses alimentos que mantêm a vida biológica, necessariamente estão atrelados a isso que eu mostrei no início. Então aqui nós temos aqui uma representação do Sol, nós temos aqui a representação, né? Esse azul aqui, ó, a Terra, e nós temos aqui a representação da Lua. Então esses três aqui, eles estão necessariamente conectados à vida debaixo do Sol. Se retirar o Sol, extingue-se o alimento que você precisa
Se retirar a terra, o homem vai tirar alimento da onde? É da terra que o homem rasga o veio da terra, né? E coloca a semente dentro da terra para que essa semente seja aberta, seja germinada, o trigo, a semente de milho, a semente, né, do arroz e de qualquer outro alimento usado dia a dia para manter a vida biológica. Então, dentro do sentido alimentar, o pó alimenta o pó. A terra que Deus falou como castigo, como a entrada do pecado no jardim do Éden, Deus falou para o homem, falou para Adão: agora você vai ter que, do seu labor, do seu suor, você vai ter que lavrar a terra, semear a semente para você manter a sua vida, a sua qualidade de vida e a própria vida. Você vai ter que plantar e você vai ter que sobreviver do seu labor, do seu suor. Mas mesmo com o trabalho físico do homem, ele depende necessariamente de outros fatores enquanto ele está debaixo do sol. E esses valores debaixo do sol, eles não estarão dentro da eternidade. Então, a Terra, ela tem o movimento de rotação e translação. O movimento de rotação da Terra é girar em torno de si mesmo, que faz em 24 horas, a Terra, ela dá uma volta em torno dela mesmo, né? Girando, né? Em torno dela mesmo. Enquanto a Terra ela está girando no seu eixo imaginário, girando em torno dela mesmo, né? Ela está em deslocação no cosmos, no universo, na sua rota de translação, que é a volta em torno do Sol. E essa translação, que é o movimento da Terra em volta do Sol, chama translação. Daí a gente tira o cálculo de um ano, né? Um ano. Então, o cientista, quem inventou, quem calculou o dia para ter 24 horas, né? Foi a inteligência humana, o ser humano que criou o calendário e viu que tem 365 dias e 6 horas. A translação, a volta, o tempo que demora a Terra dar uma volta completa em torno do Sol. E essa translação e a rotação da Terra, ela faz um ambiente propício à semente germinar na terra, que o homem semeia através do castigo de ter entrado o pecado, que Deus falou que o homem agora vai ter que correr atrás do seu alimento, pelo seu labor, pelo seu suor. Então, quando o homem coloca a semente na terra do arroz, feijão, ou uma semente de uma fruta, né? Ele
está necessitado, atrelado de manter esta vida biológica, ele está atrelado necessariamente com os movimentos desses seres celestes que Deus criou pela sua palavra. Ele criou o cosmos, ele criou o sol, que é uma simbologia de Cristo. Se retirar o sol, extingue-se a vida do ser humano. Então nós temos o sol, nós temos a terra e temos a lua. A lua é muito importante também na posição que ela se encontra e o efeito que a lua traz perante a gravidade que ocorre na superfície da Terra. É através do posicionamento da Lua que nós temos maré alta e maré baixa. O mar, as águas do mar ficam sempre no lugar sem transbordar, sem encher, avançar para dentro das cidades, aonde existe o limite das águas do mar, que é ali a praia, que o ser humano gosta muito de lazer, de ir na praia. Então, quando nós temos a maré baixa, há um recuo das águas sobre a borda da praia. Quando nós temos a maré alta, isso tudo está em relação ao posicionamento da Lua, que nós temos a maré alta e a maré baixa. Nós temos a influência da Lua com o Sol e a Terra, ofertando dia e noite para o ser humano. Então, por que que o ser humano tem um ciclo de 24 horas? E nesse ciclo de 24 horas, o ser humano tem um período para lavrar a terra, para suar, para cumprir o que Deus falou, né? Pelo seu labor, pelo seu suor, você vai suar, você vai semear a semente na terra para você comer, para você ter a sua subsistência agora. Com o castigo do pecado, você vai lavrar a terra. E tudo isso está atrelado ao tempo. Passando aqui um avião. Então, quando Deus criou o universo, ele criou o tempo também. E tudo isso que Deus criou o Jardim do Éden, também atrelado ao tempo, atrelado o tempo e a matéria, eles coexistem junto. Um não pode existir sem o outro. Então, o alimento que o ser humano precisou tirar agora foi a retirada de Deus, que Deus é que providenciava que as plantas, no tempo contínuo, dava o alimento para Adão e Eva, para que eles não precisassem lavrar a terra, enquanto o pecado ainda não tinha sido acometido no homem, não tinha derrubado o homem dessa posição que Deus criou o homem para amar o homem, para suprir tudo o que a vida, né, tinha no pó da terra, que é isso aqui, que Deus soprou a vida quando fez Adão com o pó da terra. O interessante que, no sentido espiritual,
o pó alimenta o pó, e o pó retorna ao pó. A terra alimenta, tá vendo esse nariz aqui que eu estou empurrando? Esse dedo aqui? Isso aqui é pó. Então, debaixo do sol, no sentido físico, no sentido não espiritual, no sentido contaminação, aonde a nossa carne é nosso inimigo. Então a terra, o pó, a terra alimenta o pó, alimenta esse corpo, esse cadáver. E dentro do sentido espiritual, o verdadeiro alimento é o próprio Deus. Então, quando nós falamos de um entendimento espiritual, de respeito dentro, um respeito correto ao Criador, nós não estamos numa fé bloqueada de entendimento, atrelada ao sol, à terra, né? E a rotação da terra, que é girar em torno de si mesmo, que fabrica o dia e a noite, fabrica o dia para o homem semear a semente. Ele não vai semear a semente no escuro. Quando Adão e Eva começou a semear as suas primeiras sementes, ele semeava durante o dia. Claro que hoje tem tecnologia, nós tem trator, nós tem máquinas que tem farol que ilumina a frente da máquina. Se quiser plantar, virar à noite plantando com o trator, colocando a semente na terra, com a tecnologia, com os recursos, né? O homem consegue semear a semente em qualquer hora do dia, que tem 24 horas. Mas no começo não era assim. No começo o homem só semeava a semente durante o dia. E à noite, especificamente, à noite, o homem precisava dormir, precisava descansar. Então, num intervalo de 24 horas, independente se você está contando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, né? Independente se você está contando que dia que você vai pôr a semente na terra, né? Você faz uma contabilidade dentro das estações. Então o ser humano aprendeu que certos alimentos ele não pode semear a semente ali uns 20, 30 dias antes do inverno. Porque se ele semear a semente ali antes, no presságio de começar a estação de inverno, quando a plantinha tiver pequenininha, com um palmo mais ou menos de altura, o que vai acontecer? Vai vir o inverno, vai vir o frio, e essa planta não vai produzir alimento. Então o ser humano, ele está atrelado às estações do ano, que quem dá as estações do ano é um conjunto que está no cosmos, é um conjunto do Sol, da Lua e da Terra, que são os três principais. Mas, com certeza, os demais planetas do sistema solar também têm sua contribuição para a vida aqui
debaixo do sol, na posição que Deus colocou a terra, aonde a água ela fica em estado líquido, numa temperatura, né, aí em torno de 35 graus, 30 graus, aonde é plausível a existência de vida, a existência, né, de água líquida. Então, se a Terra estivesse mais próximo do Sol, não ia ser possível, né, a existir vida, porque ia estar mais quente, mais próximo do Sol, com certeza ia influenciar na temperatura diferente a qual a gente vive aqui. E se a Terra também estivesse mais longe, mais afastada da posição que Deus colocou a Terra em referência à longura do Sol, estivesse mais afastada, a gente não ia ter a temperatura que tem as estações do ano, que é o verão, que é o agricultor, depende do seu país, as estações de inverno, verão, outono, primavera são diferentes em meses, dependendo do lugar geográfico aonde esse país encontra dentro da superfície do globo terrestre que é a Terra. Então, percebe que quando Deus tira o povo do Egito, que eles precisam, lá eles não tinham descanso, eles trabalhavam, estavam escravo do faraó. E o trabalho dos escravos, do povo de Deus, dentro do Egito, produzia o que Deus falou para o homem: lavrar a terra, do seu labor, do seu suor, você vai tirar os seus alimentos. Então, o faraó escravizava o povo de Deus, e esta lavoura que esses escravos produziam para o faraó, claro, parte desses alimentos o faraó mantinha, distribuía para o povo escravo, para eles comer e manter a vida, e para o escravo, para continuar sendo escravo do faraó. E o faraó não precisava ele mesmo lavrar a terra, mas oprimia o seu semelhante, escravizando o povo de Deus dentro do Egito. Quando Deus tira o povo ali do Egito, como escravo biológico, no sentido de arranjo, no sentido de correr atrás de alimentos para manter a vida, né? Os escravos que mantinha o trabalho na lavoura para que o faraó pudesse comer um bom alimento de qualidade. Quando Deus tira o povo de dentro do Egito, é claro que assim que eles passam o Mar Vermelho, lá do outro lado, eles recebem a lei, os 10 mandamentos, aonde um dos mandamentos está incluso a guarda do sábado. Então, ali o homem já tinha inventado, né, uma cronologia de tempo, já tinha, acho que, contabilizado o dia, tem 24 horas, e muito dessas informações o homem já tinha uma base de informação, porque quando Deus fez todas as coisas, no sentido desse universo debaixo do sol, aonde o plano de Deus realmente com o ser humano, a linha cronológica, quando você vê o agir de Deus com esse plano ser humano, então você vê que o desfecho, né, não ocorreu dentro do Jardim do Éden.
apenas começou dentro do Jardim do Éden. A prole do ser humano, Adão e Eva, o que é prole do ser humano? É gerar um semelhante através da palavra filho. Terão filhos, procriai, multiplicai, que foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva, para eles terem filhos. Mas Deus preparou tudo em uma sincronia dentro de um arquiteto espiritual, que Adão e Eva não teve filhos dentro do Jardim do Éden. E para mostrar para nós que a cronologia do desenvolvimento desse plano magnífico de Deus, que é ter criado o homem, Adão e Eva, veio ter o primeiro filho, que foi Caim, já fora do Jardim do Éden. Então, Deus ali nunca pediu para Adão e Eva, fora do Jardim do Éden, descansar no sétimo dia. Não. Adão e Eva, quando sai fora do Jardim do Éden, e até mesmo dentro do Jardim do Éden, Adão e Eva não guardou o sábado, porque a simbologia de guardar o sábado está atrelado ao núcleo, a uma raiz que é a canseira. Então, dentro do Jardim do Éden, Adão e Eva não quebrava pedra, Adão e Eva não rasgava o solo para semear a semente através do labor próprio para lavar a terra. Por quê? Porque o pecado ainda não tinha entrado dentro de Eva, dentro do homem, dentro de Adão. Então, antes de Adão e Eva pecar, não tem porquê nenhum ser humano acreditar que Adão e Eva, dentro do Jardim do Éden, num intervalo, num ciclo, aonde está na dependência de astros que Deus criou, o Sol, a rotação, a translação da Terra, com conexão com a Lua, porque sem a Lua não existe noite. A noite existe porque quando a Terra está dando a volta no movimento rotação, que é um giro em torno dela mesmo, esse movimento, um lado da Terra, um lado da Terra vai receber o sombreamento da Lua, impedindo que os raios do Sol cheguem até a Terra. Então a Lua, ela está sempre entre a Terra e o Sol. O Sol está numa posição entre que a Lua, dentro de um círculo de 24 horas, produza em qualquer lugar da Terra dia e noite, porque a parte que é noite é bloqueio desse astro, que é a Lua, que está bloqueando a inserção, a chegada dos raios da luz do Sol bater na Terra. Então, com o movimento de rotação, translação entre esses três corpos celestes, entre a Terra, a Lua e o Sol, nós temos o dia que Deus deu para o ser humano, lavrar a terra, semear a semente. Então, dentro do Jardim do Éden, se nós tinha rotação da terra,
né, não necessitava de chegar à noite o homem dizer que ia dormir, que ia descansar. Descansar do quê? Se o homem, antes de pecar, ele nunca se cansou, ele nunca se fadigou, ele nunca precisou lavrar a terra, semear a semente para a subsistência da sua própria vida. Quem mantinha a sua própria vida dentro do jardim do Éden era o próprio Deus, mantendo cada árvore com o fruto maduro no ponto de comer. Não só uma árvore, mas era por isso que fala que era o jardim do Éden. Existia praticamente todas essas plantas que nós conhecemos: maçã, manga, tangerina, mexerica, entendeu? Damasco, tâmara, qualquer fruta que você possa imaginar, banana, entendeu? Todas estavam dentro do jardim do Éden, e Deus que fazia a atitude, o agir, a ação, os cuidados para que cada planta mantesse o seu fruto maduro no ponto de comer, para Adão e Eva comer o ano inteiro, sem nunca faltar o alimento para Adão e Eva, sem canseira, sem lavrar a terra, entendeu? E eles não precisavam fazer uma contabilidade de estações do ano. A temperatura também era sempre controlada por Deus. Com a entrada do pecado é que Adão e Eva foi conhecer as 4 estações: primavera, outono, verão e inverno. Então, dentro do jardim do Éden, Adão e Eva não sofriam os efeitos das 4 estações que Deus deixou que ocorresse, né? Como consequência da entrada do pecado no homem, a queda do providenciar de Deus, a temperatura, o agir de cada árvore, o agir de cada planta, dando o seu fruto o ano inteiro, sem precisar que Adão e Eva cansasse, sem precisar que Adão e Eva lavrasse a terra, sem precisar que Adão e Eva suasse, né, através do labor, chegasse a cansar, e durante o dia Adão chegasse à tarde dentro do jardim do Éden. Antes de Eva pecar, nunca ocorreu essa cena de Adão vir da lavoura, vir da terra e chegar para sua esposa, para Eva, e falar: eu estou arrebentado, de cansado, eu vou tomar um banho, né? A noite já está começando, eu quero tomar um banho, cair na cama e dormir, para mim descansar, para mim recuperar as minhas energias, as minhas forças. Não, isso nunca ocorreu dentro do jardim do Éden, né? Então, no sentido espiritual, né? Jesus disse que jamais, entendeu? Vai entrar no seu descanso que ele vem ofertar, morrendo no madeiro, um descanso dentro da eternidade, aonde será impossível um adventista achar
uma contabilidade por ciência, por conhecimento dos astros, entre o Sol, a Terra e a Lua, que forma as 4 estações do ano, que forma um dia, 12 horas de dia, quase praticamente isso em toda a Terra, e as outras 12 horas à noite, entendeu? Que é necessário, entendeu? Todo uma existência do Sol, né? Da Lua, da Terra, para que o homem venha manter-se vida, manter-se vivo através do labor, através da canseira que originou-se com a queda do homem no Jardim do Éden. Então, você que é adventista, deixa de ser adventista, deixa de ser escravo dentro do espiritual. Lúcifer tem te escravizado, Lúcifer tem feito você acreditar que você não tem direito de usufruir e pensar de uma maneira muito mais top, muito mais top, né? De maneira que você já venha enxergar a eternidade com direito garantido de posse que você creu em Cristo. Então, dentro da eternidade é para onde será levado todo o ser humano, todo o pecador que crê em Cristo. Ele será tirado dessa posição de cronologia aonde matéria e tempo está atrelado, aonde os astros determina um ciclo que determina o primeiro dia da semana, que determina o domingo. Aí vem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o 7º dia, entendeu? Essa cronologia do primeiro dia da semana até o 7º dia, que é o sábado, Deus deu somente a Israel, porque lá eles não tinham direito de garantia no Estatuto do Trabalhador, porque eles estavam lá dentro do Egito, não por livre e espontânea vontade, eles estavam lá mantidos como escravo. Então não tinha lá carteira de trabalho, CLT, né? Não tinha 13º, não tinha direito de eles descansar, dependendo do emprego, eles trabalhar só de segunda até sexta-feira, que é o regime que opera em torno de você, em torno da gente. A gente não está sobre um faraó no sentido de ganhar vida, no sentido de lavrar a terra, no sentido de eu arrumar o meu arroz e feijão. Aqui no Brasil eu trabalho, né, nos Correios, então o meu lavrar a terra é o meu emprego. O meu presidente, né, é o Lula. Na atualidade, eu não estou num regime que era aquele regime que o faraó mantinha o povo de Deus escravo dentro do Egito, que não tinha nenhum direito ao trabalhador. Eles tinham que trabalhar até mesmo no sábado, até mesmo no domingo, até mesmo num feriado, para o povo do Egito, para o povo nato, né, sanguíneo de Faraó. Mas os escravos, que eram estrangeiros, não tinham direito àquele feriado para comemorar aquele Deus naquele dia, dentro de uma cronologia de espaço e tempo, comemorar o dia do padroeiro, o dia da idolatria, do Deus de mentira,
do Deus das religião do faraó. Então, quando tinha um feriado dentro do Egito, só o povo nato, sanguíneo do faraó, descansava, se caísse o dia normal de trabalho, a qual não era... O povo sanguíneo de faraó tinha seus trabalhos? Tinha seus trabalhos. Mas quando ele ia para o trabalho, ia para um trabalho dentro de uma normalidade diferenciada do estrangeiro que estava dentro do Egito num regime de escravo. Os que era sanguíneo, que era povo nato dentro do Egito, eles, cada um tinha o seu emprego, o seu trabalho, mas eles trabalhavam fora de um regime de escravidão. Então, quando Deus tira o povo de Deus, que era escravo, não tinha nenhum direito, então Deus inclui um direito de descanso do pó, de descanso do suor, do lavrar a terra, do produzir o alimento, que é lavrar a terra, que é um intervalo que Deus colocou somente para a nação de Israel, o povo tirado do Egito. Então Deus dá os 10 mandamentos para aquele povo. Até o dia de hoje, Deus não retirou a guarda do sábado. Então, para qualquer estrangeiro, para qualquer nação fora de Israel, você que tem o pensamento atrelado dentro da espiritualidade, num círculo, num intervalo semanal, né? De 7 dias, você ter um dia espiritual, né? Uma cópia, uma semelhança de espiritualidade pedida de Deus para o povo que ele tirou, que era escravo lá no Egito, você está sendo enganado. Então, dentro da eternidade, aquele que creu em Cristo, ele é adotado como filho. Então, se é adotado como filho, né, ele já passa a usufruir dos direitos dentro da eternidade, os direitos de quem vai cuidar do ambiente dentro da eternidade para que haja vida para o Djair, quem vai cuidar da temperatura, que eu vou precisar de uma temperatura que seja possível não agredir a vida do Djair, e a temperatura precisa ser num ambiente, num clima que permita a existência de vida dentro da eternidade. E quem vai manter o controle dessa temperatura dentro da eternidade vai ser a presença de Cristo. Acredito que eu não vou passar calor, não vou precisar para Jesus. Jesus, o negócio aqui tá de lascar, hein, Jesus? Você trouxe para cá e os cuidados não tá lá de primeira mão, né? Eu acredito que não vou precisar fazer esse tipo de reclamação, comentando com Jesus que precisamos comprar um ar-condicionado e instalar um ar-condicionado para dar uma garibada, dar uma melhorada na temperatura, entendeu? Que eu vou dormir. Dentro da eternidade também não vai ter a necessidade de eu dizer que eu estou cansado e eu vou ter que dormir para manter uma boa saúde biológica, como é necessário dormir debaixo do sol. Você sabia que obrigatoriamente você, adventista, você
necessariamente você tem que dormir, e se você cortar o sono, você morre, você fica doente. Imagina você levando o entendimento numa vida, num ambiente, num posicionamento aonde nós vamos estar dentro da eternidade, vai ter que ter um ambiente controlado para que possa existir vida. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Deus providencia um ambiente propício, genuíno, de ponta para o ser humano. E era Deus que controlava a temperatura. E Adão e Eva não estavam atrelados a um ciclo de 7 dias para descansar, para trabalhar 6 dias e para, em um dia específico, demonstrar descanso no sentido que parou de cuidar da lavoura, de cuidar, de tirar o mantimento que vem da terra para manter a vida, e dentro do Jardim do Éden, ir num lugar específico, entendeu? Para cultuar a Deus. Essa prática é somente da religião que te engana, que o diabo te escraviza. Então, entenda o correto da espiritualidade e pega esse alimento e leva para sua mente e para o seu coração. Paulo, entendeu? Paulo, ele já vivia, já desfrutava o usufruto dos direitos espirituais dentro da eternidade em sua vida terrena. Paulo tinha uma enfermidade, essa enfermidade era para a carne, entendeu? O espinho na carne. Então a doença que Paulo tinha era ao pó, era o cadáver, né? Paulo escreveu, certo? Quando que eu vou me livrar desse cadáver? Quando Paulo se livrou desse cadáver, automaticamente Paulo se livrou da doença, do espinho na carne. Então, enquanto nós estamos aqui, nós carregamos esse inimigo, esse corpo aqui, ó, que é nosso inimigo. E a nossa verdadeira redenção é quando nós dormimos no Senhor e o corpo vai para um velório e depois vai para o cemitério. Enquanto o Senhor não vir, mas eu estou aguardando o Senhor vir nos ares para mim não provar a morte, para mim ser arrebatado num piscar de olhos e eu deixar esse inimigo, eu deixar esse cadáver que é a carne. Então você que possa ter mais uma compreensão que o nosso verdadeiro descanso é Cristo. E Ele que vai preparar o ambiente de vida confortável, agradável, dentro da eternidade. E se na eternidade, no novo céu e nova terra, nós precisar plantar, não vai ser atrelado a necessidade específica que se não plantar, morre. Se não plantar, não comer daquele alimento que plantou, vai ficar doente. Não. Se no novo céu e nova terra, nós semear alguma semente, nós comer alguma fruta, comer alguma comida, vai ser apenas para o nosso deleito, de prazer, entendeu? Porque lá no céu, nesse novo céu e nova terra, Deus não vai deixar nunca uma só lágrima escorrer aqui no sentido tristeza, no sentido aborrecimento para o de Jair e para você que creu em Cristo de todo o seu coração. Eu espero que essas informações sejam suficiente para você entender que o diabo
tem escravizado você no sentido espiritual. Você é livre no sentido de deslocamento, no sentido de arrumar um emprego aqui, o outro lá, no sentido, né, de não estar encarcerado numa grade de ferro. Mas se você não consome essa comida, esse banquete espiritual, há um bloqueio em você. Quando eu falo essa comida, esse banquete espiritual, é o pão descido do céu, é o próprio Cristo, é a própria palavra que dá subsistência dentro do espiritual. Então, dentro do espiritual, né, o Djair já está fazendo usufruto dentro da eternidade. E o que Jesus falou, e quando ele falou antes de morrer, edificarei a minha igreja, é claro que dentro do que Jesus falou, edificarei a minha igreja, é claro que você vai usar a sua inteligência, você vai usar o teu QI, você vai examinar as escrituras, você vai usar de bom senso, que o valor espiritual dentro do que Jesus falou, edificarei a minha igreja, é outro valor espiritual que não é aquele que ele deu aquela abertura, primeira vez, para um grupo de pessoas, no sentido social, no sentido de viver uma regra espiritual, uma regra aonde estava incluso o lavrar a terra e o descanso no intervalo, num ciclo de 7 dias, aonde aqueles que recebeu esse ciclo de intervalo de 7 dias, poder trabalhar, e ao 7º dia, no sábado, propriamente específico, no nosso calendário, né, gregoriano, estava incluído a palavra sábado, né? Então Deus deu lá e falou, no sábado, no 7º dia, para o povo tirado do Egito, vocês vão descansar, vocês vão no culto, vocês ouvem a palavra de Deus, vocês louvam eu com hinos e cântico, mas quando Deus disse a eles que eles iam descansar no sábado, é somente válido no teor, dentro da espiritualidade, é válido somente para o povo da nação de Israel. Se você não é da nação de Israel, você está sendo escravizado por seguir essas regras. Quando você não faz usufruto da novidade de vida, da nova regra que Jesus colocou dentro do que ele falou, não é a mesma regra, seria um absurdo você acreditar que a mesma regra espiritual Jesus ia colocar dentro dessa frase, edificarei a minha igreja. Ele ia manter a guarda do sábado, 6 dias poder trabalhar, entendeu? E no sábado, agora no ano 2026, eu ter que ter uma referência ainda atrelado a descanso do pó desse cadáver que é meu inimigo. Tá vendo isso aqui? A carne não está dentro do espiritual como cooperador no sentido de curtir, no sentido de joinha dentro da espiritualidade. A carne é inimiga. O labor, o cansar, o trabalhar no correio, igual eu trabalho no correio, ou você que trabalha fazendo asfalto, ou você que trabalha em metalúrgico, ou você que trabalha furando fossa. Então, entendeu? Você pode sim trabalhar no sábado, porque o teu descanso é levado para o coração quando você crê em Cristo, que Ele é o teu Redentor, que Ele é o teu Salvador, e Ele já
te mostra os benefícios e o usufruto dentro da eternidade, sem você precisar fazer uma contabilidade que está atrelado a cansar o corpo de trabalho físico e atrelado ao sétimo dia, um culto espiritual que Deus deu somente ao povo de Deus que era escravo, tirado do Egito. Então, que você venha compreender, que você venha dividir esse vídeo, compartilhar esse ensino a outras pessoas, né? Eu vou mostrar aqui agora, novamente, né, o que está atrelado, né, ao nosso inimigo, que é o corpo físico, que é a manutenção, o arroz e o feijão, que necessariamente está dependendo de o sol manter-se no seu lugar, a lua manter-se no seu lugar dentro daquilo que mantém a vida em distância do sol. A terra manter-se no seu lugar. Aqui é o sol, que ele fique lá mantendo a terra em uma distância que mantém a vida na terra, que não se afastar muito do sol, a terra vira um bloco de gelo, entendeu? E muda também a contagem de você achar o sábado, de você identificar matematicamente, se você distanciar, tirar a terra da sua cronologia, que Deus colocou ela em distância do sol, você vai ter um dia com mais minuto ou menos minuto. Então vai quebrar toda a contabilidade de achar uma semana com um respeito de tempo que é multiplicando 7 vezes 24. 24 é o ciclo de um dia. Então, se colocasse a Terra mais longe do Sol, ela ia demorar mais tempo para fazer a volta de translação em volta do Sol. E ela estando mais longe do Sol, ela ia também demorar mais a fazer o giro em torno de si, que é a rotação. Ou seja, ia esculhambar todo a cronologia de você achar 7 dias em uma semana no tempo que está atrelado à matéria, que está atrelado ao Sol, que está atrelado à Terra, que é matéria, que está atrelado à Lua. Então que você venha compreender, os astros fala de espiritualidade da boa, só falta você deixar esse coração duro de pedra, que a palavra de Deus possa te alimentar, né? Você compartilha esse vídeo, né? Eu vou virar aqui, ó, vou virar aqui do outro lado, né? Ó, aqui, ó, entendeu? Que você possa ajudar esse canal, né? Que você venha se inscrever no meu canal, né? Se inscreva aí no meu canal, @não-religioso, né? Você, no YouTube, ali na lupinha, você vai digitar o A, que é um arroba, né? O A com um círculozinho, que é arroba. Aí você vai digitar não, mantendo o acento, o tio em cima do A. Você vai manter esse acento em cima do A. Vai escrever @não-religioso, sem dar espaço, as letras tudo grudada, tudo junta uma na outra. E se inscreva no canal, recomende esse canal para mais pessoas, e que Deus, né, possa
te abençoar por estar somando comigo como um soldado, como um instrumento da lavoura de Deus, né? Que Deus usa você, que usa eu, que usa outro, como instrumento da sua lavoura, a semear a semente, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.